vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha receita de fazer bolo de red velvet com recheio de brigadeiro branco com cream cheese e morango. Então vamos lá, mas antes já deixe seu like no canal e bora lá! E vamos aos ingredientes que vamos utilizar para fazer o recheio. Vamos usar uma caixinha de leite condensado. Vamos usar também 2 colheres de sopa de leite em pó bem cheia, 200 ml de leite, porque não vamos usar creme de leite, 2 colheres de manteiga de sopa, 1 colher de café de essência de baunilha. No final vamos usar um potinho de 150 ml de cream cheese e uma bandeja de morango. Numa panela, vamos colocar a caixinha de leite condensado. Gente, pra quem não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações, que toda semana eu posto um vídeo novo. Bom, gente, depois que a gente colocar o leite condensado e 2 colheres bem cheias de leite em pó, a gente tem que mexer bastante, porque fica melhor para dissolver o leite em pó na nossa receita. E o bolo de red velvet também a gente vai fazer com o corante de Natal, que é o mais forte que tem, né? Vamos dissolver aqui o máximo que a gente conseguir do leite em pó, para depois, quando a gente for colocar no fogo, ficar melhor para a gente misturar. Pronto, agora vamos colocar o leite e vamos mexer mais para ficar bem misturado. Porque, gente, no fogo, quando a gente mistura antes de levar ao fogo, fica bem melhor para dissolver e não demorar muito também no fogo. Apesar de que tem que mexer no fogo baixo para não empelotar ou então queimar. Agora vamos adicionar 1 colher de sopa bem cheia de manteiga. E mexer. E agora coloquei a colher de café de baunilha e vamos levar ao fogo. Colocamos no fogo médio a baixo e agora tem que mexer até dissolver todos os gruminhos da manteiga e o resto dos gruminhos do leite ninho e dar o ponto. Já começou a ferver e agora tem que ficar mexendo para tomar muito cuidado para não queimar, porque se queimar já era. Então tem que ficar mexendo para não queimar. Quando estiver perto de dar o ponto, eu volto para mostrar para vocês o ponto que tem que estar o brigadeiro. Olha, pessoal, 5 minutinhos depois já está quase dando ponto, mas esse ainda não é o ponto. O ponto é quando a gente pega assim e ele não cai da colher. Então tá quase no ponto, mas ainda não chegou no ponto. Depois, o ponto já está assim, você levanta e balança e fica o formatinho de V, e quando você cai, fica no mesmo formatinho, já tá no ponto, mas você também não pode demorar muito, senão vai queimar o recheio. E esse, gente, é o recheio de bolo, porque se você deixar mais, ele vai ficar com ponto de brigadeiro para enrolar, então aqui você já pode tirar do fogo. O nosso brigadeiro já deu uma esfriada, já mexemos e agora vamos adicionar o cream cheese no brigadeiro. E vamos misturar um pouco para dissolver não, né? Dissolver o cream cheese na nossa massa.
Já dissolvemos o cream cheese aqui, olha como nossa massa ficou cremosa. E agora vamos adicionar os morangos. A gente tirou alguns para decorar o bolo em cima, mas o resto a gente vai jogar no nosso recheio. Não pode mexer muito, porque senão machuca os morangos e eles acabam soltando bastante água. Então, já que a gente já colocou, demos uma misturada, agora nós vamos colocar numa vasilha, tampar com plástico filme e reservar na geladeira apenas enquanto a gente faz o bolo. Não pode mexer muito, porque senão machuca os morangos e eles soltam água. Agora vamos passar o plástico filme. E, gente, com o cream cheese ele não fica tão doce e também não fica enjoativo. Depois que a gente coloca o plástico filme, a gente vai cortar o plástico filme com a tesoura. E a gente vai apertar um pouquinho para não ficar bolhas de ar e ficar sobre o brigadeiro inteiro. Gente, como eu disse pra vocês anteriormente, a gente tem que deixar um pouquinho no forno sem ele estar ligado para dar uma esfriada, para justamente nessa hora ele não ficar quente. Pode perceber, quando eu coloco a mão, não fica com vapor nem nada no plástico filme, por ele já estar mais resfriado, mas ainda assim temos que colocar na geladeira enquanto a gente prepara a massa do bolo. Bom, como vocês viram, o recheio do bolo já está na geladeira e agora vamos fazer a massa do bolo. E esses são os ingredientes: 300 gramas de farinha de trigo, 250 ml de leite integral, 300 gramas de açúcar refinado, 4 ovos, 150 ml de óleo de milho, 12 ml de vinagre de álcool, 20 gramas de cacau 100%. Eu estou usando dessa marca, mas se você quiser você pode usar a que você tem na sua casa. 5 gramas de bicarbonato de sódio, 1 colher de sopa de fermento, 1 colher de sopa de corante. Eu estou usando esse vermelho natal, mas esse é o ideal, mas se você precisar também tem outras cores. E também 1 colher de chá de baunilha. Agora vamos misturar o vinagre com o leite, porque o leite nessa receita precisa estar cortado. Então a gente vai misturar o vinagre que a gente separou com o leite para cortar esse leite. Ah, gente, e detalhe, você mexe um pouquinho e deixa descansando enquanto a gente faz o resto da massa. Enquanto o leite descansa, vamos misturar na batedeira os 4 ovos e o açúcar. E a gente vai deixar batendo na batedeira por 10 minutos até ficar claro e com uma espuminha por cima. Bom, acabamos de bater e olha como a massa tá clarinha e cremosa. Olha, gente, essa massa que linda. É assim que fica a massa depois de 10 minutos batendo na batedeira. Vamos agora para mais uma parte da nossa receita. E o leite ficou assim, olha. Ele já cortou. E nesse leite nós vamos adicionar o óleo.
adicionar também a baunilha, né? Uma colher. Isso. E agora vamos adicionar também o corante, uma colher. Vamos tirar essa colher e vamos aproveitar a corante. E aí, gente, nós vamos adicionar essa misturinha aos poucos na nossa massa que a gente tinha preparado anteriormente. Olha que lindo! De sódio e a colher de fermento. Agora a gente dá uma mexidinha e vamos colocar aos poucos, peneirando na nossa bacia. Não precisa mexer muito, porque a gente vai mexendo melhor na bacia. Todos esses ingredientes que eu acabei de misturar, para não ficar empelotando na nossa massa. Gente, olha como a nossa massa ficou linda, vermelhinha. Olha que linda nossa massa. E ela tá até borbulhando por conta do fermento. Agora, vamos terminar de preparar a nossa forma. Aqui eu untei com manteiga, mas não precisa, só botar o papel manteiga. E o papel manteiga é só no fundo. Não precisa colocar nada nos lados. Vamos aqui. Colocar no fundo. Olha como fica. Agora vamos despejar a nossa massa na forma. Olha que massa linda. Gente, o forno já está pré-aquecido a 180 graus e agora nós vamos colocar os dois bolos. O bolo de Red Velvet, a gente botou essa forma ao redor maior para não queimar as laterais do bolo. E esse
Esse bolo aqui é um bolo de sal, uma rosca que minha avó fez. Então vamos colocar no centro. E agora vamos esperar 40 minutos. Agora vamos fazer uma calda para molhar o bolo. E nessa calda vamos utilizar uma xícara de água e meia xícara de açúcar. A gente está usando esse açúcar normal, mas também tem gente que usa esse açúcar aqui, que ele é conhecido por vários nomes. Aqui a gente chama de açúcar mascavo, mas pode ser chamado de vários nomes. Mas também pode utilizar esse, tá? A gente vai usar esse. E aí você tem que mexer até dissolver e depois levar ao fogo para ferver. Quando ferver, você deixa 1 minuto lá no fogo, depois desliga e espera esfriar pra gente colocar no bolo. Porque se a gente colocar no bolo ela quente, pode danificar a massa do bolo. Gente, olha a cremosidade desse recheio, olha isso. Ficou muito cremoso, e muito gostoso também, tá? Então agora vamos para a montagem do bolo? Vamos lá! Vamos fechar agora aqui a massa e vamos levar para a geladeira por 4 horas. Então, depois de 4 horas, a gente volta para terminar e finalizar o bolo com você. Gente, já estamos no outro dia. A gente deixou o bolo às 4 horas na geladeira, só que quando deu às 4 horas, já era 10 horas da noite, já estava muito tarde. Então a gente resolveu deixar o bolo de um dia para o outro na geladeira. Já estamos aqui agora de manhã e vamos finalizar o nosso bolo. Vamos lá! Gente, o bolo tá bem molhadinho. Olha que lindo. Ficou com uma camada bem grossinha de recheio. Ficou muito top. Então agora, gente, a gente vai fazer o glacê para decorar o bolo. A gente vai usar 3 claras de ovo. Açúcar a gente vai adicionando aos poucos. E
e meia banda de limão. Então agora vamos lá. Primeiro nós vamos adicionar as 3 claras de ovo e vamos deixar ela batendo na batedeira até dar ponto de neve. E depois a gente vai adicionando o açúcar aos poucos. Nós vamos adicionando o açúcar aos poucos até dar ponto de suspiro. Gente, já deu ponto. Olha que linda, nossa. Gente, o ponto é quando você vira e ele não cai, ó. Pode ver, não cai. Então esse é o ponto. E agora a gente vai adicionar o açúcar aos poucos e ir batendo até ele ficar docinho pra gente conseguir botar na nossa massa do bolo. Então vamos lá, de novo para a batedeira. Continua sem cair, né? E agora nós vamos adicionar meia banda de limão, só para dar um toque. A gente foi colocando açúcar aos poucos e no final sobrou isso aqui de açúcar. A gente botou metade, né, do açúcar e agora a gente espreme meia banda de limão. Esse limão foi bastante água. Ficar azedinho. E agora vamos voltar a bater mais um pouquinho. Relaxa. Gente, nós estamos botando um pouco de... reservamos um pouco de glacê, estamos tingindo ele com o nosso corante, o mesmo que a gente usou no bolo, para fazer uma mesclagem. Gente, já acabei de espatular o bolo. Não ficou dos melhores, assim, acabamentos, porque eu não sou profissional, né? Mas agora a gente vai decorar agora com os morangos e com o chantilly colorido. Agora eu vou decorar. Olhem como ficou o bolo. Ficou muito lindo para uma primeira vez, né? E aí, vamos terminar agora de botar. Ficou muito bom para uma primeira vez fazendo, né? E agora vamos colocar esse morango que eu parti em 4 partes para fazer tipo perfeito, gente. Agora ele vai passar para outra forma para mostrar o
o resultado final para vocês e tirar um pedaço dele. Gente, finalmente nosso bolo Red Velvet ficou pronto. Olha que lindo que ficou. A gente pegou umas raspinhas do bolo e botou ao redor dele. E, gente, esse bolo, ele tem que ser conservado dentro da geladeira, porque senão ele começa a derreter. E também, como os morangos enchem do morango fresco, o consumo tem que ser rápido, porque o morango começa a dar água. A soltar água, né? Então agora vamos cortar ele como ele ficou. Vamos lá. Vamos cortar. Será que as camadas dentro ficou bonita? É isso que a gente vai ver agora. Olha que coisa linda. Muito lindo. Mas agora, gente, a gente tem que saber. Ficou bonito, mas a gente tem que saber mesmo agora se foi gostoso. Então vamos provar. Vamos ver se ficou bom. Gente, ficou muito, muito, muito bom. O morango deu um toque especial. E o limão que a gente botou no coisa que a gente decorou o bolo, deu um toque também. Muito bom. Aprovado. Muito bom mesmo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa lá, se inscreva no canal. Tchau. Beijo no coração.